Bem-vindos ao Cheio de Dedos Podcast, um podcast sobre os fazeres tradicionais, especialmente nesse primeiro episódio, os fazeres relacionados à madeira, mas a gente gostaria de conversar com pessoas que se dedicam a fazer coisas em diversas áreas, na tecelagem, na forja, na cerâmica. Eu sou Tiago Indrigo, do Saber com as Mãos, e estou aqui com Antônio Tony Oliveira Olivewood. Tudo bom, Tony? Tudo jóia, Tiago? É, Beleza. E também com o Lucas Puccini. Tudo bom, Lucas, da Marcenaria do Bosque? Tudo bem, Thiago. Legal. Beleza. Bom, bem-vindos. Esse podcast é um esforço coletivo, como é comum, né, nos fazeres. A gente se uniu aqui, nós três, eu, Tony, Lucas, para conversar, bater papo, trazer discussões que a gente acredita que são interessantes. Vamos ter também convidados para nos ajudar nessas discussões, para contar também sobre as suas trajetórias, e vamos ser apresentadores, assim, o anfitriões que vão mudando, né? Então, nesse primeiro episódio estamos aqui nós três, mas a ideia é que, eventualmente, outras pessoas sejam convidadas a apresentar, né, o podcast aqui conosco. Eu queria rapidamente, esse primeiro episódio é para a gente se apresentar, né, pessoal, contar um pouquinho da nossa própria trajetória e estabelecer as bases aqui de funcionamento, né, do podcast. A gente está assim, uns 5 anos atrasado, né? A onda dos podcasts já assim, é mais antiga, mas isso deu um tempinho para a gente também poder ponderar algumas coisas, e a gente confia nesse formato como um jeito, né, de interagir assim, de um jeito bacana, né? Eu vou começar rapidinho, assim, explicando por que esse nome cheio de dedos, né? E depois a gente vai para as apresentações. Cheio de Dedos é uma música, né, muito querida do Ginga. Ginga, violonista, compositor carioca, uma lenda já assim da música brasileira, do qual acho que eu posso dizer que todos somos fãs, né? É, o Ginga tem essa música, é um solo de violão, né? É, e que, bom, tinha tudo a ver assim com as coisas com as quais a gente lida, as coisas sobre as quais a gente conversa, né? Porque usa uma expressão, então é uma música de violão solo, né? Assim, um pouquinho demandante para quem não toca muito bem, um pouquinho demandante para tocar, né? Então você tem dedo ali por todos os lados, né? Uma música cheia de dedos, mas que usa essa expressão da língua portuguesa que é muito interessante, né? Que denota, né? Falta de habilidade, falta de confiança, hesitação, né? Quando a gente está cheio de dedos diante, né? De uma situação. Então acho que seria uma expressão que também vem a calhar, né, para o ofício, porque a gente está diante disso frequentemente, assim, né? A gente hesita bastante, por mais que tenha sucesso, também fracassa muito, também tem dúvidas, por mais que às vezes já fez alguma coisa 1 milhão de vezes, se questiona. Acho que isso faz parte, é uma constante, né, no nosso trabalho, assim, ficar se questionando, até se achando um impostor, muitas vezes, a síndrome do impostor, né, assim, nos acomete a todos, de tempos em tempos, o que é ótimo, eu acho que mantém todo mundo ali focado, assim, com os pés no chão e focado ali no que é o importante do trabalho, que é a humildade diante, né, dessas coisas que a gente toma do mundo, né, desse material que está disponível e dessa tarefa que a gente se dispõe a fazer, que é transformar essas coisas em outras, né? Transformar esses materiais em coisas que tenham ali significado, presença, cuidado, intenção e tudo mais. Bom, o trechinho que a gente escuta, né, no começo, aqui na abertura do podcast, é o comecinho dessa música do Ginga, que eu convido, né, todo mundo para procurar escutar. É, e acho que para encerrar essa explicação, né, do nome, né, eu acho legal que fale em dedos, assim,
O pessoal vai me achar um pouquinho fetichista, porque, né, saber com as mãos, agora cheio de dedos, né? Mas é o contrário, ele não é para isolar essa parte, não, ali, né? E tratar como um objeto, assim, tem um uso metafórico, né? Mas achava que era importante a gente recuperar essa noção assim dos dedos e do tátil, né, e do digital, né? Digital vem daí, né? Vem de dedo, vem de dédalos em latim, né? O digital hoje em dia, né, é tomado como algo que se contrapõe ao que é analógico, né? A gente fala em fabricação digital, em tecnologias digitais. Digital, né, tem muito a ver com a impressão que a gente pode deixar, né, nas coisas quando as toca, né? Digital tem a ver com essa extremidade do corpo humano, né, que nos permite interagir com o mundo e nos engajar no mundo. Então, achava que era importante recuperar esse sentido, né, da palavra, reivindicar o digital de volta para os ofícios, né? É, Hoje em dia a gente sabe que tem tantos fazeres que prescindem quase, né, da interação humana ali praticamente, né? A gente vira, em vez de estar ali comandando algo, a gente é funcionário de uma máquina, né? Enfim, cheio de dedos, tem um pouquinho a ver com isso. Queria passar a palavra para o Lucas. Lucas, se você quiser já emendar algum comentário com a sua apresentação, a palavra é sua, Lucas. Então, obrigado, Thiago. Primeiro, só uma palavra ainda sobre a iniciativa do podcast, o nome, né, que a gente escolheu. Eu acho que a gente que se dedica a esses ofícios se vê muitas vezes solitário, né? E eu acho que a gente gosta disso, tem um encontro com o material, consigo mesmo, mas uma outra dimensão muito rica é quando a gente encontra outros artesãos, outros artífices, ou artistas, ou trabalhadores, ou amadores, né, nas suas caminhadas, e essa troca é sempre muito rica. Então, eu acho que a nossa intenção, em primeiro lugar, assim, né, é reconhecer amigos, aproximar amigos que fizeram escolhas parecidas com as nossas, né, na sua vida ali, e isso pode ser muito rico, muito inspirador, né? Então, uma coisa legal do formato de podcast é que ele é espontâneo, ele é bastante fluido, informal, e ele é gratuito, ele é acessível, ele pode. A nossa expectativa é que isso seja o início de pontes e de uma rede feliz, assim, que nos educa e nos fortalece, né? Porque ao mesmo tempo que a gente ama esses trabalhos, a gente sabe dos desafios e e do contexto inteiro, né, do mundo moderno, que parece que joga contra, né, as nossas iniciativas. Então, acho que de modo geral, nossa tentativa de contribuir para essas conversas e para uma rede que pode se formar. Quanto ao nome, né, Tiago, acho que você apresentou de uma forma muito legal, mas eu queria só complementar, assim, de repente, quem sabe, né, a gente consegue passar desse momento de hesitação, né, de estar cheio de dedos e, e não saber o que fazer diante de um material novo, não saber muito bem como construir alguma coisa com as suas mãos, passar da hesitação para uma prática, né, para o início, e ser uma palavra muito forte de incentivo, assim. Eu acho que das entrevistas a gente pode ter depoimentos assim, mas eu acho que muita gente pode encontrar nesses trabalhos manuais um caminho de muita riqueza, muita alegria, assim, de coisas inesperadas para a sua vida, coisas que ficaram há muito tempo para trás, assim, que são formativas mesmo do que é humano e que a gente está deixando de fazer numa rapidez assustadora, assim, essas coisas estão sumindo do nosso mundo e eu acho que é importante que a gente encontre essas tradições de trabalho, sublinhe, fortaleça, divulgue e reconheça quem está fazendo e incentive quem eventualmente tem uma pontinha de vontade assim, mas ainda está num momento de hesitação. Então, acho que é isso sobre o nome, né, Tiago? Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Lucas Puccini. Eu sou marceneiro agora em tempo integral, assim, né?
há 6 anos. Então, desde 2017, quando eu e a Cristiane nós voltamos para o Brasil, depois de ter vivido uma época no Canadá, eu sou marceneiro, né? Então, trabalhei 1 ano e pouquinho, assim, no interior de São Paulo, em São José dos Campos, e depois a gente se mudou aqui para o interior de Santa Catarina, onde a gente começou a marcenaria do Bosque, né? E aqui eu crio algumas peças autorais, produzo algumas peças de encomenda, assim, e a gente tem organizado alguns cursos, né? Cursos mais dedicados, assim, a alguma técnica, ou cursos mais gerais também, de 10 dias, e, enfim, depois a gente pode explorar um pouco essas partes aí. Mas como a minha trajetória na marcenaria, assim, né? Eu acho divertido e curioso assim de perceber que foi uma descoberta e que me surpreendeu muito, para falar a verdade. Assim, hoje eu olho para trás nesses 6 anos e eu entendo muito dos porquês, assim, né? O que tinha aqui para me interessar tanto e que chamado foi esse a verdade, cara, é que tomou minha vida de assalto, assim, e, e virou uma obviedade, virou uma coisa quase que eu faço, e não preciso mais me perguntar por que eu faço. Eu adoro isso e é um pilar, assim, da minha vida profissional, lógico. Eu quero ser outras coisas além de ser marceneiro, quero ser pai, amigo. Chegou, cara, de forma inesperada, o que já diz bastante sobre esses ofícios também, né? Eu acho que quando eu estava, primeiro, quando eu era criança, não tinha na família assim um marceneiro, nem um artesão, um fazedor dedicado de nada, né? Eu cresci em Brasília e era nos anos 80 ali, e era capital nova, né, se formando, basicamente as pessoas trabalhavam era uma economia de serviços ali, ainda é hoje, né, e do funcionalismo público, mas o serviço para a capital nova funcionar, construção, uma coisa muito incipiente de indústria, assim, até hoje é muito pouco, mas esses fazeres artesanais, essa interação com o mundo em que o seu corpo molda coisas, né? Isso, cara, eu acho que estava excluído assim do meu imaginário enquanto, sabe, na minha infância inteira. Era uma coisa que a criança, com a qual a criança brincava de pintar, de bordar, e aí você cresce um pouquinho e isso desaparece por necessidade e por razão, assim. E então, na hora de escolher uma profissão, né, eu cursei engenharia, depois fiz um mestrado, trabalhei na indústria e esses ofícios eram uma ausência absoluta. Cara, eu mal sabia que existia, para ser bem honesto com você. E então, assim, trabalhei como engenheiro, né, no mundo corporativo, assim, e isso trouxe para mim aprendizado, crescimento, coisas das quais eu certamente não me arrependo, não, mas tinha uma frustração e uma desadequação imensa, assim, crescentes, né? Eu fui ficando ressentido e pessimista e cara, eu simplesmente não me encaixava bem ali e eu pedi demissão, fui para a universidade, estudei uns 2 anos lá, me dei conta também que a vida na academia era rica, instigante, interessante, fascinante por muitas razões, mas também viver só do intelecto, só do cérebro, ler, escrever, falar e comentar tudo na abstração, cara, muito difícil para mim. E aí, num verão, assim, isso tem 7 anos lá, um verão no hemisfério norte, né? Eu fiz um curso de uma semana, eu me dei tipo um presente, assim, e acho que a Cris, minha esposa, falou, vai fazer alguma coisa, porque não está dando mais. Eu fiz um curso de uma semana de encaixes, assim, numa escola muito bonita, muito legal, essa nos Estados Unidos ali. E aí trouxe para casa um monte de peça encaixada, nada com nada, assim, não, era cruz de madeira, era um L de madeira, não servia para nada. Mas, cara, aquilo para mim foi eu não sei muito bem dizer, uma epifania, uma revelação, um chamado, mas uma coisa sem volta, assim, cara. Eu ainda estava num período de
licença que eu tinha tirado da universidade. Aí eu juntei meia dúzia de ferramentas que eu tinha na garagem de casa, num puxadinho bem pequenininho assim, peguei uma mesa da cozinha que a gente tinha e comecei igual acho que milhões de pessoas têm, né, no seu cantinho de ferramenta, de bagunça assim. Eu queria praticar aqueles encaixes para não esquecer, porque era um caminhão de informação, eu sentia que tinha alguma coisa que podia surgir interessante assim, feita, né, no mundo material. Aí fui, cara, brincando para não esquecer. Então, na ponta que sobrou da peça de madeira, assim, que não tinha sido feito nada, eu repetia o encaixe. Quando eu fiz a circunferência, tinha dado uma estruturazinha para uma mesinha, tinha dado uma caixa, tinha dado isso, tinha dado aquilo. Comecei a pegar um bocado de madeira jogada no lixo, na calçada, como um bom caçambeiro ali, né? Começando a a encontrar materiais que pareciam que estavam de fato relegados ali sem valor nenhum, e eu não parei nunca mais, Caio. Nesses 7 anos foi isso, foi nesses 6 anos, né? Foi uma descoberta, assim, uma surpresa para mim e que me dá uma alegria sem fim. O fazer e o inventar, assim, me mostraram, cara, o que é gostar de um trabalho, o que é fazer com paixão, com amor e com satisfação e como é gostoso assim quando você dissolve essas fronteiras assim entre estudar, trabalhar e se divertir. Então, para mim, isso está combinado de uma forma incrível, assim, sabe? Completamente orgânico. Eu não sei se agora, por exemplo, eu estou estudando, estou me formando, estou trabalhando, estou me divertindo, e na hora que eu entro na oficina eu não sei muito dizer, o que não quer dizer que não tem hora que eu estou cansado, que não tem uma parte daquele todo ali que me cansa, que eu não curto. Certamente não, não quer dizer que né, nós não vamos romantizar e sugerir em nenhum momento que são só flores, que é um mundo cor-de-rosa, de recompensa sem ônus, claro que não. Mas é um caminho que eu acho que é muito feliz, cara. E eu acho que, de modo geral, no mundo moderno, as pessoas não estão nem olhando para isso, raramente como hobby, acho que rarissimamente como um caminho de aprendizado e trabalho e crescimento, assim. Não quero me alongar muito mais do que isso, não. Tenho consciência que eu ganhei muitos presentes de muita gente que veio, que me precedeu nesse trabalho e, e eu acho que o nosso papel é ser grato por tudo que a gente ganha e fazer o nosso esforço também de passar adiante. Então, acho que o podcast é uma iniciativa nessa direção aí. Eita, nós, que demais, ô, Lucas, valeu. Tony, você queria comentar alguma coisa, Tony? Ah, quero sim. Primeiro, eu estou muito feliz de a gente estar começando essa empreitada aqui do podcast, né? A gente já conversa há bastante tempo, né? Entre nós, né? Assim, essas conversas sempre surgem, as discussões sobre o ofício, né? A gente começa sempre falando de marcenaria, né? Eu sei que o podcast em si, a ideia não é só a marcenaria, né? Por onde começa, porque é o que toca nós três, né? Esse ofício da marcenaria, mas são vários dedos aí, né? Que fazem essas mãos todas aí de ofício no Brasil, né? Assim, interessante a gente pensar. Eu não tenho muito o que falar sobre o nome do podcast, porque Lucas e Tiago acho que já falaram bastante, né? Mas como é interessante, eu vi inclusive a fala de Lucas, a gente já conversa há um certo tempo, mas eu sinto que eu conheci Lucas mais agora também, né? Então acho que é um pouco da ideia também do podcast, a gente se conhecer, né? Ao longo do Brasil todo aí, ou mais do que o Brasil de repente, e colocar em voga essas questões que a gente fala entre nós, né? Mas que são importantes serem colocadas na pauta, né? Para todo mundo, né? Todo mundo entrar para a mesa de discussão também, a coisa fica rica, né? A gente está vivendo um momento muito complicado aí para os ofícios. Confesso que eu ainda estou muito cheio de dedos também aqui com esse mundo digital, né? Como o Thiago estava falando aí, de estar aqui no podcast, né? A gente já pensou em várias outras possibilidades de fazer uma revista, de fazer outras coisas, né? E ainda é um universo que eu me sinto ainda um pouco desconfortável, mas estou me trabalhando aqui para estar junto com vocês também, para a gente poder dialogar.
né? E aí vou emendar aqui uma apresentação, também prometo que eu não vou levar muito tempo, né? Achei curioso também, só voltando aqui um pouco à fala de Tiago, né? Sobre essa coisa de estar sozinho, né? Se sentir só, dessa síndrome do impostor, né? Eu achei tudo isso muito curioso também, né? Porque eu achava que era uma coisa só minha, às vezes eu me sinto assim também. Achei muito bacana. Mas minha apresentação, né? Eu sou o Tony, né? Tiago me chamou de Antônio Oliveira aí no começo, é meu nome, mas todo mundo me conhece como Tony, né? No meio aí da marcenaria, na verdade, as pessoas me conhecem como Oliver Wood, né? Eu sou o Tony Oliveira. Como é que eu entrei nesse mundo da marcenaria, né? Na verdade, eu sou formado em desenho industrial, já faz uns longos anos aí, mais de 20 anos que eu entrei na universidade, e eu estou citando a minha formação justamente porque foi justamente junto com o início da minha formação que eu conheci realmente a madeira, né? Desde criança sempre tive uma curiosidade muito grande sobre os fazeres, sobre como as coisas são feitas, né, tal. Mas quando eu entrei na universidade, lá no curso de desenho industrial, né, ninguém falava nem design na época, né? Era desenho industrial com habilitação em projeto do produto, né? Primeiros dias de aula a gente não teve muita aula, né, de fato, né? E aí fui rodar as oficinas do centro lá, do centro de artes, né? E aí entrei lá na oficina, estava um professor, ainda não conhecia, Clóvis Parísio, né, uma das pessoas mais meticulosas que eu já conheci na vida. E Clóvis estava lá, né, ele dava as disciplinas de modelagem, né, e ele estava lá fazendo um modelinho de uma cadeirinha para um aluno com um pezinho minúsculo, assim, de madeira, torneando na furadeira. Eu achei aquilo fantástico, né, e aquele ambiente de marcenaria, aquele cheiro, a poeira toda, né, do ambiente. Então, desde aquele momento, aquilo se impregnou de uma forma em mim que eu não saí mais dali, não larguei mais do pé do professor Clóvis, né? E a gente hoje é bastante amigo ainda. E aí Clóvis me acompanhou durante muito tempo, né? A universidade, essas oficinas foram a oficina lá, né? Foi um lugar onde eu pude realmente começar meu desenvolvimento na marcenaria, né? E aí, mas era limitado, né? Assim, não é meu espaço, e etc. O professor também não tinha muito tempo para me orientar, enfim, né? As outras atribuições dele. E aí eu resolvi que eu tinha que aprender marcenaria de alguma forma, e na época, né, não existia nada, assim, não existia realmente. Todos os cursos de marcenaria tinham fechado, realmente era um momento bem, bem complicado. Isso aí a gente está falando de anos 2000, né, 2000, 2001. E aí eu resolvi que eu ia aprender através de livro mesmo, de livros, de vídeos, né, videoaulas e coisas assim. E aí Clóvis riu de mim, inclusive, né, na época disse que não era possível fazer isso, né. E aí foi como eu comecei, né, como autodidata mesmo, né, não tive nenhuma oportunidade na época de fazer um curso, nem nada assim, e aí fui me aventurando sozinho mesmo, no meio da bibliografia, né, a maior parte delas é em inglês, né, e infelizmente a gente não tem tanto material na nossa língua materna, né, e foi assim, então foi um caminho bem pedregoso, né, de a gente começar a entender as coisas e uma coisa que é um buraco no conhecimento, que você puxa outra coisa e você aí tem que voltar lá para o começo que você viu que, na verdade, você não tinha entendido nada certo. Então, esse caminho autodidata é bem complicado, assim, eu acredito que muita gente que vai estar ouvindo aqui esse podcast também acho que passa um pouco por isso, né? Apesar de que hoje a gente tem muito mais facilidade, né, de, de ter acesso realmente a materiais didáticos e coisas assim, na época era muito complicado. E aí, assim, esse caminho é bem pedregoso. A gente construir, na verdade, a sequência do conhecimento é muito difícil, né? E a minha sorte, inclusive, é que eu tinha lá o ambiente ainda da universidade, que eu tinha um livre acesso, né, já com o professor Clóvis, e eu podia também, assim, estudar e experimentar. Logicamente, não tem como você aprender marcenaria de fato só lendo, né? Então você se inteira dos fatos, mas você precisa praticar também. E foi assim que eu fui entrando nesse universo, né? Isso aí já 2001, então já faz mais de 20 anos que eu estou isso aí. Acabou que o meu plano inicial era ter um ateliê, né, fazer minhas peças e tal, e esse sonho nunca se concretizou e a vida acabou me levando para a docência, né? Fui dentro da universidade, fui fazendo mestrado também lá no curso de design, e acabei como professor. Hoje eu dou aula em Caruaru, né, no curso de design em Caruaru, no campus da Universidade Federal do Agreste, né, e lá a gente também tem um laboratório, né, que basicamente é uma marcenaria,
e a gente dá aula com os equipamentos lá para os alunos de design, né? Eu oferto a disciplina de design imobiliário e modelagem, né? Como o Clóvis fazia. Lá em modelagem a gente trabalha com vários materiais, né? Mas a madeira eu sempre dou um jeitinho de puxar, né? Porque é o meu mote, de fato, né? É o que me move. É como o Lucas estava falando, realmente a pessoa se encontra, de fato, dentro de um ofício, assim. A gente com a madeira, outras pessoas com outros ofícios, outros materiais, né? Mas realmente a gente não consegue mais dissociar, assim, o que é diversão, o que é trabalho, né? Então, é tudo uma coisa só, né? No meu tempo livre, muitas vezes eu estou estudando marcenaria, eu estou vendo alguma coisa de marcenaria, e isso para mim não é pesado, isso para mim é divertido, essa coisa se entranha na gente de uma forma que é realmente só quem está dentro que consegue compreender, né? E aí tem uma parte interessante nessa minha trajetóriazinha, né? Que as pessoas me conhecem hoje muito pelo trabalho com as ferramentas manuais, né? Então, hoje eu desenvolvo muito trabalho assim com as ferramentas manuais. E isso veio justamente pelo fato de a vida não ter podido me fornecer um ateliê como eu sempre planejei, né? Então, nunca tive um espaço grande para trabalhar, né? Então, tinha lá o acesso aos equipamentos da universidade, como eu tenho hoje também como professor, mas não é o meu espaço, né? Então, as ferramentas manuais já me instigavam por vários outros motivos, né? Mas, assim, a questão do espaço acabou sendo fundamental para isso também. Hoje eu tenho, inclusive, em casa, né? Pós-pandemia, eu tirei muitas das minhas ferramentas que estavam dentro da universidade, a minha bancada estava na universidade, tudo estava lá. E a gente tendo acesso às máquinas, muitas vezes a gente faz o caminho do atalho, né? E aí, durante a pandemia, eu acabei, foi basicamente na época que começou a desenvolver mais também, inclusive lá o Instagram, né, que o pessoal me conhece. Então, na época da pandemia, eu trouxe minha bancada para casa e aí peguei um quartinho mesmo, de 3 metros por 2,5 e comecei a fazer minhas coisas dentro de casa, né? Porque não tinha, eu não podia, um período de pandemia, a gente não sabia exatamente quando é que a gente vai conseguir voltar, né, para para a universidade. Eu não podia passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo. Pode falar, Tiago. Eu vou ter que interromper, porque não foi um quartinho, não, Tony. Pegou só suíte, Tony. Ô, Dani, tem Ah, lugar não, no céu já garantido, viu? Desculpa te mas, cortar, mas mas foi, isso é verdade, Tiago. Mas eu comecei no quartinho, que era o quartinho menor lá do corredor, né? E aí, Dani, muito legal, assim, minha esposa, né? Muito compreensiva, muito singular. Ela me cedeu o que era o nosso quarto, né? A suíte que é um pouco maior, um pouco maior mesmo, bem melhorzinho. Ele tem uma varandinha e tudo. E aí a nanomarcenaria cresceu um pouco, né? Nesse período. começou como pico, né? Foi para nano. Pois é, foi aumentando. Eu espero que aumente um pouquinho mais, né? E aí aqui em casa não tem. A marcenaria, Tiago teve a oportunidade de conhecer aqui, né? A gente dividiu a bancada e fica a 2 passos da porta do quarto, né, Tiago? Então aqui não tem como eu ligar uma tupia, uma serra de fita, alguma coisa assim. Até tem alguns equipamentos aqui, mas eu praticamente não uso. Eu estou guardando para o momento que eu vou ter um ateliê. Mas aqui em casa, então, basicamente, teve tempo de desenvolver com serrote, com plana, com formão. Então foi uma virada, assim, realmente. Eu já desenvolvi o trabalho com as ferramentas manuais, já gostava, já comprava ferramentas e usava há bastante tempo, mas foi um período pós-pandemia, assim, a partir da pandemia, né, foi uma imersão muito grande que eu tive, né, com as ferramentas manuais, em força da necessidade, né, mas também por prazer, né, e aí eu vi que era possível fazer minhas coisas assim mesmo, dessa forma, né, e foi assim que tudo começou. E aí eu estou aqui hoje com os meninos, conversando com vocês também agora. Ei, maravilha! Não, legal. Estava escutando vocês aqui. Vou fazer uma confissão, né? Antes de ser marceneiro, eu era psicólogo, né? Então, um trabalho, né, no qual a gente fica escutando as pessoas, né? E aí é bonito escutar vocês pelas trajetórias todas, assim, né? E também pelas coisas que eu vou reconhecendo também na minha, né, Tony? Você falou isso, Uhum. né, por causa do que o Lucas falou, mas eu também fui me encontrando nessas coisas, né, que vocês foram falando, e aí para sublinhar algumas dessas coisas, né, acho que e também assim o que a gente espera, né, desse podcast. Acho que é importante sublinhar a importância da comunidade, né? Assim, o fato de que a gente não está assim tão sozinho, por mais que fique sozinho, né, na oficina muitas horas e que enfim, o trabalho, né, muitas vezes seja solitário, a gente
a gente tem muitos pares, né? A gente também não está inventando muita coisa, assim. Tem muita gente que veio antes da gente que já fazia isso, né? Que acho que é importante a gente não esquecer, né? Aqui no Brasil as tradições, né, elas são muito descontínuas, né, e muitas vezes difíceis da gente encontrar, da gente recuperar, né, mas elas existem, né, a gente tem que fazer um pouquinho uma arqueologia, né, mas acho que é importante ir pegando, né, esses traços, né, de trabalhos, de tradições, de pessoas que fizeram coisas antes da gente, né, porque como o Chris Schwartz costuma falar, assim, não é porque essas pessoas morreram que elas eram burras, ou que elas não eram talentosas, né, e que elas não fizeram coisas assim muito lindas, muito, né, memoráveis mesmo, né. E achei bonito, assim, também eu tenho vou emendar com a minha apresentação, assim, rapidinho, né, mas eu também tive, assim, um período, né, de vida acadêmica, né, então eu estava voltado ali à pesquisa, né, além de trabalhar com pacientes, eu pesquisava a história da psicanálise, né, era uma coisa que eu gostava, mas que realmente me parecia muito árido, assim, né? Eu fui sentindo cada vez mais necessidade de poder trabalhar com as mãos, né? Além de trabalhar com o cérebro, né? Então, eu acho que os ofícios promovem isso, né? Permitem isso. A gente pode não fazer desse jeito, mas os ofícios permitem que a gente trabalhe mais conectado, mais integrado, né? E ali foi uma coisa que me fez vislumbrar uma maneira de entrar no mundo, de ter uma inserção mesmo no mundo, onde eu pudesse estar mais integrado, onde pudesse, né, ter ali a sensibilidade junto com o pensamento, junto com ficar de pé várias horas e ficar cansado, mas se sentir bem por esse cansaço, porque era um cansaço de outra ordem, né? Era um cansaço onde você tinha a mesma capacidade de estar conectado com quem você é, né? Com a sua criatividade, também com as suas dificuldades. A gente vai se descobrindo muito, vai se conhecendo muito trabalhando, né? Eu acho que é um pouco inevitável, né? Às vezes a gente descobre jeitos de superar alguns desafios pessoais, às vezes a gente descobre jeito de driblar só esses desafios, essas dificuldades, né? Então, os ofícios, para mim, têm um lugar, uma importância muito especial também por causa disso, né? Eu comecei a trabalhar com madeira também aprendendo a usar as máquinas primeiro, né? Um amigo me ensinou a fazer guitarra elétrica, eu tocava na época, queria ser luthier, e ele me ensinou a usar a serra circular, desempenadeira, tupia, né? Todas essas ferramentas elétricas e máquinas, e tudo isso me parecia fascinante, mas ao mesmo tempo difícil de conseguir fazer no meu espaço, né, na minha primeira oficina, no primeiro cantinho, no apartamento, né, e muito limitante também, porque se eu não tivesse a fresa tal, se eu não tivesse a máquina tal, eu não conseguia fazer o que eu tinha feito lá com ele, né. Então, foi um longo percurso até conseguir encontrar com quem aprender, né, as técnicas tradicionais. As técnicas tradicionais me deram muita autonomia, né? Porque uma vez que a gente consegue desenvolver a habilidade e o conhecimento, ninguém tira mais isso da gente, né? E aí a gente consegue trabalhar na serra mais moderna ou com um serrote mais precário, né? Na oficina mais bem equipada ou às vezes em situações onde você nem tem uma oficina, né? E isso vai dando confiança também para a gente poder encarar, né? Tudo que envolve o ofício, porque realmente a gente tem muita coisa para aprender, né? A gente não para de aprender, aprende a vida inteira, né? Então, poder ir desenvolvendo, né, tanto a habilidade quanto a confiança, né? Assim foram coisas fundamentais, né? Que nem você, Tony, eu sou conhecido mais pelo trabalho com as ferramentas manuais, mas eu demorei para chegar ali nas ferramentas manuais. Primeiro eu cheguei também com livros e vídeos, assim, nos primórdios da internet, né? Mas eu disse agora há pouco aprender com alguém, porque acho que mesmo num livro a gente não é assim
o auto, né, do autodidata é um termo meio relativo, né, porque tem alguém ali, né, que escreveu esse livro, que gravou esse vídeo, né. Então, mesmo que seja um outro meio distante, meio difuso, né, ele está presente. Agora, a situação de você poder, né, trabalhar ombro a ombro com alguém, né? Você falou, aprendi muito, né, ali estudando sozinho, mas o Clóvis estava ali, né? E a oficina estava ali, né? Eu acho que esses são momentos de formação simbolicamente muito importantes, né? Porque é alguém com quem você consegue trocar figurinha, é alguém que consegue ver você trabalhando, e às vezes não precisa dizer nada, mas com um olhar te aponta o caminho, né? Então são situações assim interessantes. A gente consegue aprender muito sozinho, com livro, né? Sozinho entre aspas, e com livro e com vídeo, né? E às vezes quebrando a cara. Espero que não, assim, literalmente, porque a marcenaria tem seus perigos também, né? Então a gente tem esse perigo de se machucar, inclusive, né? De fazer coisas ali indevidas, né? Pouco seguras, mas o fato de ter alguém por perto eu acho que é fundamental. Bom, esse interesse, né, pelos ofícios foi aumentando, foi tomando assim uma proporção muito grande assim na minha vida, a ponto de eu achar que eu deveria tomar um ofício, né, que o Lucas falou um pouco disso. Acho que tinha uma coisa de vocação, acho que foi um chamado assim para buscar trabalhar com isso, tentar me dedicar a isso. Eu abandonei o mestrado lá na Argentina e me meti na organaria na construção e no restauro de órgãos de tubos, né? Então eu vinha a marcenaria, né, e a construção de guitarras era um hobby, né? Depois acabou em 2012, quando eu fiz essa mudança, né? Desde 2012 eu trabalho exclusivamente, né, com as mãos e com a cabeça, mas na época eu já gostava muito de órgãos, já tinha visitado muitos instrumentos lá em Buenos Aires. Eu descobri uma oportunidade, até um restauro importante acontecendo aqui no Brasil. Eu voltei para o Brasil para trabalhar nesse restauro do órgão de Diamantina. Foi o órgão, um dos que sobraram, né, o órgão mais antigo feito no Brasil. Ele foi terminado em 1789, né? Por um padre português. Eu trabalhei no restauro desse instrumento. E ali foi um presente assim da vida, né? Porque apesar das circunstâncias difíceis do trabalho, né, a remuneração muito baixa, longas horas, né, acúmulo de funções. Então eu fui para ser o aprendiz de organaria, eu era intérprete, comprador, enfim, tinha que fazer um monte de outras coisas. Esses perrengues acabam ensinando a gente também. Eu trabalhei lá nesse restauro com um ateliê espanhol, que tinha artesãos espanhóis, franceses. Depois trabalhei num restauro de um órgão aqui em São Paulo com alemães, e esse contato com essas pessoas me abriu uma porta assim, para as técnicas tradicionais, porque como eram órgãos históricos, eles eram restaurados com as técnicas da época, né, e com rigor assim, né, histórico e musicológico assim que estava ali, né, presente. E, bom, junto com os órgãos, eu trabalhei com uma alemã que é uma construtora de cravos, então outro instrumento ali histórico de teclado. Esse foi realmente o fundamento, assim, ou foi a virada, né, ali de página, assim, na minha vida para me dedicar de vez aos ofícios, né? Ofícios perdidos, né? Que nem você estava falando, Tony, Lucas também, né? Esses ofícios, a gente tem cada vez menos gente se dedicando a isso, cada vez uma compreensão cada vez melhor também da importância desses fazeres, né? Também. E por conta disso e de outras questões, eu comecei a dar aula, né? Compartilhando um pouco essas técnicas tradicionais e tentando sensibilizar as pessoas, né? Oferecer essa oportunidade das pessoas fazerem algo,
né? A gente não pode, ou não precisa só comprar coisas, a gente tem condições de descobrir, fazer, se conhecer e interagir com o mundo fazendo coisas, né? Ah, isso aí foi um momento já em que eu estava com a Júlia. A Júlia Ciavata é a outra metade do Saber com as Mãos, que foi uma iniciativa que a gente criou justamente, né, para tentar pesquisar os ofícios, os fazeres tradicionais e buscar valorizar as pessoas que se dedicam a esses fazeres, e também divulgar, né, e transmitir esses fazeres tradicionais. Então, Saber com as Mãos tem tudo a ver com a Júlia. Vou tomar um minutinho para falar sobre essa expressão, de onde ela surgiu, né? Aqui a gente está tratando do saber, né, como substantivo, né, o saber que está ligado ao trabalho manual, o saber acumulado, o saber que muitas pessoas portam, ainda que não sejam reconhecidas, né, aqui no Brasil, especialmente, né, como grandes portadoras de saberes e de cultura, né, mas é um verbo também. A gente não colocou a sabedoria, né, a gente colocou o saber com as mãos, assim, de propósito. Então, botar o verbo no infinitivo, assim, tem uma razão, né? A razão é apontar para a ação mesmo. Então, saber com as mãos é um convite, né? Para que as pessoas possam acessar esse registro do conhecimento, né? Estético, né? Estético, a palavra estética tem duas origens, né? Então, uma tem a ver com o belo, outra tem a ver com a percepção, né? Com a interação que a gente tem com o mundo através dos sentidos, né? Então, saber com as mãos era um convite, é um convite, né? Para que as pessoas possam conhecer, praticar, né? E fazer, vir a fazer coisas. Mão está aí, né? Como metáfora também, como metonímia, porque a mão, na verdade, é a sensibilidade humana, né? É a nossa capacidade de poder tomar algo, né? Às vezes a gente fala assim, né? A gente, olha isso, e aí você quer pegar com a mão, né? E aí às vezes a gente escuta quando a criança, não, olha com os olhos, né? Mas a gente olha com a mão também, né? A mão é um jeito da gente interagir com o mundo que é muito importante, que na educação, por exemplo, tem um lugar importante ali no começo, na educação infantil, né? O corpo todo, mas depois a educação vai indo para a cabeça, e aí a gente não acaba separando um pouco, esquece, né? Ali a percepção, as sensações, né? Todas. Enfim, então, daí estou tentando organizar um pouco essa fala que está super confusa, mas quando o Saber com as Mãos, então, nasceu, uma das atividades, né, que a gente se propôs a fazer era dar aulas e era tentar garantir, né, a presença desse tipo de experiência na educação, né, então, convidando ali as crianças para fazer coisas, né, para construir brinquedos, pequenos móveis, para trabalhar com madeira, para conhecer as ferramentas, né, ferramentas que estão mais aparentadas assim com o ser humano, né, do que as máquinas mesmo assim, né? A ferramenta manual ela tem esse caráter de ser extensão da mão, né, humana, de ampliar as capacidades, né, da mão humana. Quando eu comecei tinha uma desconfiança muito grande, ainda existe, né, assim, sobre a mão. O cara que me ensinou a trabalhar dizia, não, você tem que fazer isso com o gabarito e a tupia, porque se você fizer a mão não fica bom, né? E eu ficava pensando, poxa, mas a gente está fazendo instrumento musical, vem alguém tocar aqui, toca tão bem com a mão, né? Você escuta alguém tocando violino, você vê uma estátua esculpida em mármore, como que a mão não é capaz, né, de fazer coisas quando você tem esses exemplos tão nítidos, né, da capacidade, de onde pode chegar a habilidade humana, né? Então, a gente, bom, tenta, né, recuperar essa confiança, assim, para que as pessoas possam, né, cheia de dedinhos, né, tocar um pouco as coisas, interagir com elas, usar as ferramentas, usar a própria capacidade, né, criativa, é,
entender o valor do trabalho também, né? Entender que a gente não consegue. Tem um podcast que eu gosto de escutar que diz assim: a gente não consegue colocar um violino embaixo do travesseiro e acordar tocando, né? Então, os ofícios dão essa dimensão para a gente também, que às vezes tem conquistas, né, que a gente precisa se dispor a fazer, né? A habilidade, né, aprender a usar uma ferramenta, aprender a tocar um instrumento, não são coisas que nascem assim, né, do dia para a noite, não são imediatas, né? Como tantas outras que a gente, né, conhece hoje em dia, né? Me alonguei um pouquinho. Bom, saber com as mãos, então, tem a ver com esse trabalho todo, né? É uma iniciativa mesmo, a gente gosta de chamar de iniciativa ou de projeto, né? Então, assim, a gente aponta ali, né, para esse caminho. E tenta ir, bom, convidando, né, mais pessoas para fazer essa caminhada. Diga, Lucas, você quer fazer algum comentário? Então, eu achei muito legal você contar a história e, no fundo, uma sensibilidade que faz o saber com as mãos surgir, assim, né? Eu gostei de ver você falar de aulas e de interações com as pessoas, assim, para sensibilizar, sabe? Porque parece que a gente está ensinando num primeiro plano, é isso que a gente está fazendo, né? A gente está falando sobre madeira, metal, ferramenta, matemática, geometria, e que é um imenso barato. Isso nos alegra, nos educa, nos entretém. Essas coisas são úteis, né? Mas eu acho que o plano em que isso é mais importante, assim, é esse plano em que isso nos desperta uma sensibilidade nova. E eu lembro de ver no livro das várias coisas que a gente lê, né? Tem em algum livro do Krenov ali, ele fala também, ele pensa assim, como é que eu vou criar essa escola que ensina para as pessoas as coisas mais sensíveis, mais sutis, mais delicadas desse trabalho. E esse que é o difícil, né? Então, acho que muito o que a gente quer também se debruçar aqui sobre os ofícios é para entender a prática da matéria, que é riquíssima, se estende muito atrás no tempo, explica muito sobre nós, mas além da prática, o que é sensível, né, desses trabalhos. Então, assim, o Tony falou, né, que na verdade veio a trabalhar muito com as ferramentas manuais por uma limitação de espaço e de possibilidade de lidar com as máquinas. O Thiago comentou também alguma coisa assim, mas eu fico pensando, cara, como esse tipo de limitação também acaba sendo feliz, assim, né, e te coloca num caminho muito interessante, que é de correr atrás do conhecimento e de uma habilidade, né? Porque até por falta de opção nesse caso aí, como você não tem acesso ao equipamento, então você se equipa aqui, né, cara, no entender e no saber fazer. Então, você desenvolve um caminho inteiro de trabalho que é o da habilidade. E que ele resulta numa coisa incrível, que é essa liberdade, né, cara? Para qualquer lugar do mundo que você for, em 6 metros quadrados, você abre a sua maletinha de ferramenta e você faz coisas maravilhosas. Dentro de um apartamento, Isso. o vizinho nem sabe o que você está fazendo, se você está assistindo Netflix ou construindo uma mesa nova, e você não incomoda ninguém, você não tem conta de luz para pagar, você não precisa trabalhar de EPI. Agora, é um caminho comprido de conhecer e desenvolver habilidade na ponta do dedo, né? Então, enfim, eu acho que é um paradigma de trabalho assim maravilhoso, que a gente faz muito bem em também ajudar a resgatar e trazer à tona de novo, assim, porque isso parece obsoleto no mundo de hoje, né, cara? Parece que só existe um É, caminho para tudo. É a máquina, o volume, o rápido, o racional, o otimizado, entre muitas aspas, mas que a gente sabe onde isso leva, né? É um caminho de dependência imensa dessa parafernália produtiva, e o humano nessa história moderna é o quê? Ele então fecha a porta e, né, você dá um play, fecha a porta, vai assistir sua série
e quando você voltar, a impressãozinha 3D está pronta. E a gente virou o quê? A gente que tem uma habilidade tão incrível, né, de criar coisas, de inventar e de interagir com o mundo, a gente virou essa pessoa que só vai comprar tudo pronto. Então, eu acho que né, esse caminho todo que as ferramentas manuais nos sugerem, assim, é um caminho incrível de descoberta, de aprendizado e de evolução para a gente, né? Ah, massa, isso que o Lucas estava falando, né? Mas também, assim, para não parecer que a gente acha que o fazer com as máquinas também não tem o seu valor, o seu lugar, né? Acho que tem, tudo tem, né? Acho que o problema, na verdade, de tudo é o pensamento que as pessoas têm de uma coisa se sobrepor à outra, quando, na verdade, as coisas podem estar em perfeita harmonia, né? Mas isso aí é da questão da habilidade, né? Das limitações, eu acho que é isso mesmo, Lucas. A gente acaba tendo que ir atrás de mais saber, né? Assim, vamos dizer, para conseguir realmente fazer as coisas. A gente não depende, a gente tem liberdade, como você falou, porque a gente não depende estritamente de um equipamento, né, que está gabaritado, que faz as coisas certinhas. E assim, e digo mais, esse conhecimento que a gente adquire com essas coisas ajuda no trabalho também com os equipamentos, né? A gente que trabalha, assim, tem esse contato mais direto da mão com a madeira, com a ferramenta, a gente puxa todo esse conhecimento também vai para o trabalho com as máquinas, né? E são complementares. E ainda falando da história É, do fazer, do saber com as mãos, né, do Tiago, ainda assim, que a gente estava conversando agora há pouco, é muito legal isso do nome também, porque uma coisa que eu enxergo muito claro, assim, é que existe, desde a Revolução Industrial, né, essa dissociação entre saber e fazer, né? Parece que é uma separação entre cabeça, entre mente e mão, né? É o cara que faz o ofício, ele simplesmente é mão, é execução, e não tem saber nessas coisas, né? Então, eu acho muito, muito feliz esse termo, essa junção das coisas, assim, saber com as mãos, acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui e vai discutir, né? eu Vai, acho que Tiago, essa vai que é tua. separação, eu acho que essa separação é muito nociva. Eu acho que ela adoece o ser humano. Mas para isso a gente vai entrar mais nesses tópicos mais para frente. Só voltando na questão da máquina e da mão, né? Eu também vejo um contínuo, né? Eu não vejo uma separação assim, uma dicotomia, né? Ou um ou outro, né? Uhum. Realmente eu acho que quanto mais de perto você trabalha com a madeira, mais conhecimento você tem, mais isso informa o trabalho com as máquinas. As máquinas são úteis, eu acho que tem seu lugar, aí é uma escolha um pouco pessoal, depende de escala de produção, depende do que você quer fazer, né? Eu conheço mais de um artesã que faz determinado produto, gosta de fazer, por exemplo, uma determinada cadeira, porque os processos que estão nessa cadeira têm a ver com o jeito como essa pessoa gosta de trabalhar, né? Poderia citar o Curtis Buchanan como um exemplo disso. O Curtis faz aquele estilo de cadeira porque é um tipo de cadeira que permite que ele use, né, muito faca de tanoeiro, que é a ferramenta preferida dele, né? E que ele não tenha que usar gabarito e tupi o tempo inteiro, né? Tem muita cadeira que eu gosto e admiro, e gosto de quem faz a cadeira, que é feita com tupia e com gabarito, né? Então, a gente precisa ter um entendimento assim um pouquinho, né, mais sensível, né, dessas coisas, né? Porque eu acho que é possível perceber o gesto humano em diversos tipos de produto, às vezes feitos de jeitos que às vezes a gente não gosta, né? Eu acho que a criatividade humana tem condição de reposicionar as coisas no mundo, né? O maior problema, no meu modo de ver, é que às vezes a gente fica aprisionado, a gente é capturado, por exemplo, pelo marketing que faz parecer que a gente consegue comprar habilidade, né? Então, em vez de desenvolver habilidade, a gente compra uma máquina nova, compra uma ferramenta nova, um gabarito novo, gabarito porque é proibido dizer dig aqui nesse podcast. É, mas, enfim, acho que tem essas questões, né? A gente fica, às vezes, aprisionado. O Krenov, citações, assim, mais citações aleatórias. O Krenov costumava dizer que as máquinas, né, de James Krenov, autor importante, mais para frente a gente vai citar uns livros deles dele e vai comentar com mais, né, cuidado. Mas o Krenov dizia que as máquinas são traiçoeiras
e não apenas porque elas podem morder, porque essa é uma possibilidade, né? Mas porque às vezes elas tendem a ditar o trabalho, né? E aí realmente a gente, né, todo mundo conhece esse tipo de coisa, a gente sabe fazer um processo só na serra circular ou só com uma tupia, e aí a gente não consegue avançar ali, né? O desenho que a gente gostaria, não consegue explorar as possibilidades construtivas, porque a gente está limitado, né, a um determinado conhecimento. As máquinas facilitam a produção, aí você, então, né, tende a ter o trabalho ali orientado por elas, ao invés de você orientar, né, o trabalho, ou de você ser orientado pelos anjos, né, assim, por alguma coisa que está fora do mundo, mas não, você é orientado por uma criação mundana como uma máquina. O fim da picada, para mim, disso é a CNC, né? Assim como a CNC pega todo o trabalho legal para ela e aí nos obriga a ficar lixando o trabalho, né, que ela fez. Eu acho que a CNC e a fabricação digital como um todo tem um lugar também, assim, na produção dos bens atuais, né, de consumo. Eu acho que a produção em massa também, né, facilita o nosso acesso a determinados bens. Mas eu não sei se eu quero conviver na minha casa somente com bens produzidos de forma anônima, distante, né, com uma pegada de carbono grande, porque são produzidos em lugares assim, né, distantes daqui, não é uma produção local, pessoa que você não conhece. Eu acho que a gente, se dando conta ou não, a gente ressoa, né, com a intenção, né, que fica presente no objeto. Né? Eu acho que quando alguém faz uma coisa, quando uma pessoa faz algo, né, ela dota a coisa ali de alma, de presença, de história, de marca da mão humana. Né? E acho que a gente, sabendo ou não, a gente ressoa com isso, a gente vibra nessa sintonia. Talvez a gente não precise de uma casa repleta de coisas feitas por pessoas, uma questão econômica, de praticidade ou qualquer razão ou desculpa que alguém queira dar. Mas é bom, né, ter coisas feitas por alguém assim, com as quais a gente possa conviver. Né? Não, muito legal essa conversa. Eu acho que esse é um dos pontos-chave assim, que estão sempre na minha cabeça, né? Por que fazer alguma coisa com as mãos? O que isso representa? Que lugar tem isso para o mundo? E que mundo é esse em que as máquinas fizeram tudo e a gente assiste e consome, né, sem refletir a esse respeito? Então, acho que é toda uma avenida aí interessantíssima e um tipo de reflexão muito contemporâneo e necessário, assim. Mas você vê assim também, né, Thiago, Tony, como eu acho também, né, costurando de volta assim com aquela conversa das ferramentas manuais, eu acho que certamente é um contínuo, né, de equipamentos ou de formas de complementar, estender uma habilidade humana para interagir com o mundo, né? Tem uma outra discussão interessante assim também, um outro argumento no outro livro do David Pye lá, que ele fala, galera, na verdade, essa história essa noção de feito à mão é um termo histórico e social que nos sugere que o humano estava muito presente ali no feitio daquele objeto, daquela coisa, mas ele não é uma distinção literal e técnica, assim, objetiva, feito só com as mãos. Porque na prática, nada é feito, virtualmente nada é feito só com as mãos, né? Então, a gente usa algum grau de equipamento e de até materiais, né? Por exemplo, o que a gente chama de ferramenta manual é um dispositivo ali, tem o aço, tem a madeira, num arranjo muito específico, que fazem coisas que a nossa mão sozinha não consegue fazer com a madeira. Né? Então, assim, esse contínuo de equipamentos. Agora, eu acho também uma forma de ver, assim, a automação e o maquinário, ele é problemático numa forma, acho que é problemático de muitas formas, mas para eu que faço, ele é problemático quando ele tira o conhecimento de mim, quando ele embute um conhecimento, o processo, a técnica, tudo encaixotadinho ali, e eu sei, como fazedor, eu sei menos sobre o material, o processo, o resultado, do que eu saberia de outra forma.
aí é problemática a máquina, porque eu acho que efetivamente ela me deseduca, ela me desqualifica como um fazedor de coisas. Então eu posso até, Aí, né? Então eu posso até usar e muitas horas faz sentido e o mundo moderno parece que te obriga a automatizar tudo e acelerar tudo. Parece que a escala humana é inadequada para a rapidez que o mundo exige, né? É, boas. entendo isso. Agora, né, por isso que a ferramenta que a gente diz que é a ferramenta manual, eu acho que é muito evidente ali o papel dela de nos educar, assim. Eu acho que quanto mais você usa, mais você aprende sobre o seu ofício. E a máquina, muitas vezes, você estaciona num patamar ali, que pode até ser produtivo, mas você nunca entra, de fato, num caminho de aprendizado do material e do que está acontecendo com o material e com você ali, né? Então, mais uma A forma gente de que olhar, né? vive, a gente que vive disso, assim, né? Precisa ser produtivo, precisa ser eficiente, né? Mas a gente também precisa conseguir se perguntar, né? Tá sendo produtivo para quem, né? Aham. É para o capital, né? É ser produtivo, ser eficiente com o quê, né? O que me assusta, assim, é quando muitos robistas, por exemplo, que trabalham com madeira, que gostam de madeira, se dedicarem a processos que os afastam da madeira, né? Que assim diminuem o contato, né? Que as pessoas têm com a madeira. E aí, por conta, enfim do medo, às vezes, de fazer errado, né? Coisas do tipo. A gente vai, o segundo episódio do podcast, que irá ao ar em algum momento. Aqui a gente tem um cronograma assim mais livre, vamos tentar, né, publicar um episódio por mês, né, aproximadamente. Mas então o segundo episódio aqui sobre o episódio aqui do podcast vai ser sobre a relevância, né? Por que a gente faz coisas? E aí a gente pode aprofundar um pouquinho essas discussões. Só para não deixar passar em branco, né, Lucas? Você falou, aliás, muito bem lembrado, os dois falaram de modernidade, falaram de revolução industrial, acho que são pontos de inflexão importantes no trabalho, né, nos ofícios, mudaram muita coisa, né? Acho que a gente tem que se haver com essas mudanças todas nas nossas relações, assim, tanto com o trabalho quanto com a natureza, né? Mas você mencionou, Lucas, o David Pye, né? The Nature and Art of Workmanship. É um texto importante, clássico já, e o Pye faz uma distinção entre ali o artesanato da certeza e o artesanato da dúvida, né? Do risco, desculpa, do Né? risco, né? E aí a diferença que ele faz fundamental entre os dois trabalhos, né, tem a ver com as ferramentas, tem a ver com o uso das ferramentas. Que tipo de ferramenta você usa, né? Que faz com que você, quando esteja colocando ali os toques finais na sua cadeira, né, que já ali consumiu 50 horas de trabalho, às vezes você pode botar tudo a perder, né? Porque uma escapada da faca de tanoeiro lasca alguma, né? Enfim, parte ali, né, algum componente da cadeira ou coisas do tipo. Tem processos, né, de produção que incluem mais o risco, tem processos que excluem mais o risco, isso tem muito a ver com as ferramentas, né? Só para não deixar passar em branco, desculpa monopolizar tanto tempo assim, mas é que tem um filme do Herzog bonito, que na verdade é mais uma edição dele, de um programa que saiu na TV, que chama Happy People, né? Happy People, que tem a ver com a preparação que os caçadores fazem na Sibéria para a temporada de caça. Então, acompanha esses caçadores na Sibéria, um lugar super difícil de viver, né? Porque assim os invernos são congelantes, os verões são piores, porque tem os mosquitos que transmitem umas doenças malucas e também tem um calor infernal, enfim. Lá na Sibéria, então, essa equipe de filmagem acompanhou, né, os caçadores fazendo esses preparativos. E tem uma hora que o Gennady, um desses caçadores, está fazendo eu não lembro se, acho que são esquis, né? Então, para ele usar assim, né, atado aos sapatos para poder andar na neve, né? Não lembro se era um trenó ou se era um esqui. E ele curva a madeira no fogo
e ele vai explicando, vai falando para o filho adolescente, né? Ah, então aqui estou fazendo tal coisa, bom, e tudo. Eles tinham que preparar tudo, deixar alimento guardado na floresta, terem pontos para descansar, para poder dormir lá enquanto estavam caçando. Depois eles voltavam para a cidade, né, durante uma longa viagem, com um trenó puxado por cachorros, os cachorros, né, puxavam assim trenó por horas e horas. É um filme muito bonito, assim, muito interessante. Mauro Guenard vira, então, está fazendo esses esquis e ele vira, né, para o filho e fala: bom, você se pode aprender algo, ninguém tira isso de você, né? Acho que esse é um ponto pacífico aqui entre nós, né? Eu acho que se dedicar a aprender alguma coisa, com todas as suas dificuldades, os percalços, né? Também traz descobertas, também traz orgulho, também traz satisfação, também, né, traz aprendizagens assim que vão além de aprendizagens que são só individuais, né? Quando a gente faz algo e traz isso assim para o mundo, né? A gente instaura realidades assim que afetam a todos, né? Não sei se vocês têm mais comentários assim sobre essas conversas todas, né? Mas a ideia, então, do cheio de dedos aqui é que a gente possa ter essas conversas e que a gente possa escutar também quem acompanha, quem estiver aí escutando, né, o podcast, e quiser interagir com a gente, né? Então, uma forma de interagir, de mandar perguntas, a gente pode abordar questões que são mais técnicas também da marcenaria, como executar determinado processo, estamos abertos a todo tipo de comentário. Quem tiver assim bem assentado no neoliberalismo, quiser criticar tudo isso que a gente falou, também as discussões são sempre bem-vindas. O jeito de interagir então com a gente, assim, de preferência, é usando o e-mail cheio de dedos podcast@gmail.com, cheio de dedos podcast, com T mudo no final, @gmail.com. Considerações finais, pessoal, comentários sobre isso que a gente estava conversando. Só uma palavra, eu acho que a gente, depois de se apresentar, já iniciou uma conversa aqui, né? Que, enfim, que são que fala da nossa realidade, da nossa rotina, das coisas que a gente gosta de fazer, não gosta de ver no mundo. Então, acho que é um aperitivo assim do que a gente pode compartilhar, né, ao longo do tempo aqui. Uma fonte de riqueza certamente é convidar pessoas, né? Na nossa intenção aqui, a gente vai chamar vários artesãos, artistas e, eventualmente, pessoas que estão pensando nesse trabalho, que estão comprando, que estão se relacionando com esses fazeres de alguma forma, e, na verdade, conversar com essas pessoas, né? A gente, quando vem uma crítica educada ou uma outra forma de pensar, isso é super construtivo, né? Isso é super legal, claro, com respeito, com educação, com vontade de entender e de crescer, assim. Então, eu tenho certeza que tem muita gente fazendo um trabalho muito bonito com as mãos, Brasil afora, e quem sabe a gente alcança vários desses e organiza conversas legais assim, né? Então, eu acho que seria isso. Eu vou deixar aqui também as formas de me encontrar, caso alguém queira bater um papo ou ver um pouco do trabalho que eu tenho feito. Então, no Instagram é Marcenaria do Bosque, né? @marcenaria do Bosque. E o nosso site é marcenariadobosque.com. Lá tem alguma informação dos cursos e das peças que a gente tem feito também. Maravilha, Tony. Como é que o pessoal pode te encontrar, saber mais do que você tem feito, aprontado por aí? Tiago, só para dizer também, a gente acha que a gente começou o podcast com chave de ouro. Acho que a gente teve uma conversa muito rica. Eu acho que deu uma abertura para várias outras conversas, né? A gente vai descobrindo, na verdade, esses pontos ao longo da própria conversa, né? Isso é muito legal. E queria deixar o convite para todo mundo, assim, interagir, né? Falar com a gente. A gente sabe que os dedos das mãos não são todos iguais, né? A gente vai ter opiniões diferentes muitas vezes, mas, assim, a gente precisa de todos eles, né?
nas mãos. E aí vocês usem lá o e-mail que o Thiago mandou, né? E para me conhecer, quem não me conhece ainda, né, dá uma checadinha lá no Instagram também, @olivewood, tem um underline no final, @olivewood underline. Hollywood Underline, muito bom, Tony. Quem não te conhece, Tony? Você é o mais popular aqui de nós. É, chegou a hora de. Bom, deixa eu contar rapidinho, para saber o que, que a gente também tem feito. Vocês podem visitar o site sabercomasmãos.com. Não tem tio, então é sabercomasmãos.com. E no Instagram é o mesmo handle, mesmo nome, @sabercomasmãos. Lá dá para ver futuros cursos, discussões aleatórias sobre o fazer e sobre a madeira e tudo mais. Por último, a gente precisa comunicar sobre uma campanha, né, de suporte, de financiamento coletivo para essa iniciativa nossa do podcast, que ela é feita por amor, por paixão, assim, mas ela precisa também, ela vai se beneficiar muito de meios materiais, né? Então, uma contribuição pode ser feita por Pix, né? Assim, Thiago, a gente tem uma chave para alguma doação eventual que você queira fazer e É isso isso. ajuda. Qualquer doação é bem-vinda, bem lembrado, Lucas. Então, quem quiser, a gente pensou em estabelecer aqui um Apoia-se, um Patreon, alguma coisa do tipo, mas acho que tem tudo a ver com o jeito tupiniquim também ser menos formal com essas coisas. Quem quiser apoiar aqui o podcast e o tempo que a gente dedica para preparar aqui esses encontros, para editar e tudo mais, pode doar qualquer valor, não tem aí nenhum valor sugerido, qualquer valor ajuda, podem usar o Pix, a chave é o e-mail, cheio de dedos podcast, @gmail.com. Agradeço de antemão pelo apoio. Isso demanda muito tempo, né? Também nosso, das pessoas que também estão aqui ajudando, que não estão nesse primeiro episódio. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Acho que para encerrar, né, a gente podia fazer nos próximos episódios, acho que a gente vai começar a incorporar, né, as contribuições assim de quem está ouvindo, né, perguntas, sugestões, mas vamos também deixar no final recomendações nossas assim de leituras, enfim, coisas que as pessoas podem conhecer. Então, acho que para terminar a gente podia fazer essas recomendações. Tony? Eu? Começa comigo. Não, quis dizer que a minha recomendação é te seguir, Tony. Sim, obrigado, Thiago. Especialmente o Tony tem salvo lá no Instagram uma seção legal ali nos destaques de stories com os nomes das ferramentas em português. Acho que um dos sinais do declínio do ofício é a perda de um vocabulário próprio, né? Então, o Tony fez uma brincadeira e um esforço também ali um tempo atrás para a gente ir juntando, né? Tem várias contribuições de várias pessoas, né, Tony, além do seu próprio estudo. Essas ferramentas estão lá. Estão lá, dá para ver no Instagram, né, Tony? Entrem lá e descubram e parem de dizer router, por favor. Quem quiser dar uma olhadinha, tá lá nos destaques. Foi um período bem legal, né, Tiago, dessa brincadeira. Foi um mês inteiro, né? Todos os dias com a enquete para perguntar os nomes das ferramentas em português, né? A maioria das pessoas... aquela coisa do autodidata, né, que a gente estava conversando. Muita gente aprendeu em bibliografia americana e aí os termos se perpetuam, né? E aí os nossos termos vão ficando cada vez mais apagados e parece que a marcenaria surgiu com a internet, né, e com os americanos. E, na verdade, né, a gente tem coisas talvez não tão registradas quanto eles, mas a marcenaria já existe aqui muito antes disso, né? E os nomes das coisas, para a maior parte deles, estão lá também, né? Indicação, né? Eu vou deixar como indicação hoje aqui, pensando que o nosso público, não sei, talvez não seja um iniciante da marcenaria, talvez seja alguém que
já faz marcenaria, mas também quer se aventurar um pouquinho mais no mundo das ferramentas manuais. Então, acho um livro que eu acho um bom meio de adentrar nesse universo de conhecimento também, né? Você quer incrementar a sua produção lá, pensar novas formas de fazer, é o livro do Jim Tolkien, né? Que é The New Traditional Woodworker, né? Então, é um livro bem legal, né? Ele tem várias seções interessantes, desde o ferramental, que é legal para quem quer trabalhar dessa forma, como você organiza sua oficina, qual é a rotina de trabalho, os gabaritos, pois é, ferramenta manual também usa gabaritos, né, Tiago? Né, Lucas? Claro. Então, tem assim, dispositivos, coisas que você vai construir, inclusive com as mãos, né, com as ferramentas, que você vai usar nos próprios trabalhos futuros, né? Então, tem uma seçãozinha de projetos que, na verdade, são treinos para desenvolver habilidades também. Então, acho um livro bem bacana, assim, apesar de ser um livro, vamos dizer assim, um manual geral para esse universo, eu não considero que é um livro superficial. Então, acho que ele tem bastante coisa para você tirar de lá. Maravilha. Lucas, quer seguir? Legal. Então, eu quero indicar, dessa vez, uma iniciativa lá de Portugal, se eu não me engano, eles estão sediados na cidade do Porto, que se chama, assim, o site, né, uma forma fácil da gente encontrar esse trabalho, é saberfazer.org. Saberfazer.org. No Instagram você encontra também, a partir do site você encontra todo o material, né? E é uma iniciativa, achei muito bonita, muito bem organizada, apresentada, concebida claramente, assim, de valorização dos ofícios manuais, assim, né? Você vê que o carro-chefe deles lá é a tecelagem, o trabalho com as fibras é, organ, é, vegetais ou a lã, mas um trabalho muito bonito de pesquisa, ensino nos cursos, criação de uma literatura contemporânea, bonita, moderna, em idioma português. Eu acho que isso é, para nós, relevante, valoroso e muito valioso também, né? E, enfim, um trabalho muito bonito. Você vê que tem muita coisa já feita, mais de uma década de trabalho, vários profissionais trabalhando junto ali nessa iniciativa grande de resgatar e batalhar, né, um lugar para os ofícios no mundo de hoje e do amanhã, né? Para que isso não viva só nos museus, para que essas plainas lindas que a gente admira e tem pelas quais a gente tem um afeto, assim, para que isso não viva só no museu, não viva só na casa do nosso bisavô, mas que viva também nas nossas casas e nas casas dos nossos filhos também. Então, acho que vejo como um trabalho irmão, assim, do que a gente tenta fazer por aqui. Fiquei muito feliz de ver coisa tão bacana em idioma português, assim. Então, acho que vale a pena conhecer. Legal, maravilha. A minha recomendação, além do Hollywood, é o Roy Underhill. Roy Underhill é um pouco assim, uma espécie de padrinho assim, do saber com as mãos, uma pessoa, uma grande influência assim, também para o nosso trabalho. É alguém que pesquisou muitos fazeres lá nos Estados Unidos e divulgou isso através de livros também, mas por muito tempo, por 38 temporadas, se eu não me engano, através de um programa de TV, né? Que circulou na PBS, que é um canal de TV pública, né, dos Estados Unidos. O nome do programa é The Woodwright Shop. The Woodwright Shop foi, então, um programa de longa duração, apresentado pelo Roy, e em plano sequência, era um feito assim também cinematográfico impressionante. Se ligava a câmera e ele, né, e por 23 minutos fazia, né, mostrava coisas, fabricava coisas, fazia visitas, entrevistava a gente. Tem, bom, em 38 anos, imaginem, né, 38 temporadas, muito conteúdo legal. Nem tudo está disponível assim gratuitamente, mas muitos episódios estão disponíveis no site da PBS. A gente vai deixar os links todos para essas recomendações aqui na descrição do podcast, também no site do Lucas e no site do Saber com as Mãos. A gente vai criar lá uma seção do podcast, então vai dar para ver tudo isso por escrito, o nome dos textos, dos vídeos, do site, né, endereço do que o Lucas falou.
Três recomendações gringas, mas isso é proposital, né? Por mais que a gente se esforce por valorizar o que é nacional e por ter muito orgulho do que é nosso aqui, é importante que a gente também abra os olhos e amplie os nossos horizontes, né? Então, nem tudo que é estrangeiro precisa ser incorporado para a gente como uma submissão, né? Precisa ser imposto, né? Mas pode ser incorporado, pode ser, né, antropofagicamente deglutido e transformado em outra coisa. Além do Oswald, o Ariano Suassuna fala isso de um jeito muito bonito, né? Essas influências estrangeiras, né, elas formam também parte da nossa cultura, né? Então a gente tinha aqui muitas etnias indígenas, muitos povos nativos, muitas culturas, né, existindo, né, antes da chegada, né, dos europeus. Muita tragédia aconteceu, né, em nossa história, mas também muitas coisas vivas, potentes, interessantes, foram chegando e sendo incorporadas e fazem parte do que a gente é. Então, a gente pode, né, usar isso, né, para uma vida boa, né, assim, potente, né, em busca ali de liberdade, realização, enfim, três recomendações gringas. Os vídeos do Roy, dá para assistir mesmo sem entender inglês, porque você vê ele trabalhando, né? O livro do Jim Tolpan dá para ler assim a golpes de dicionário, que seja, porque tem ilustração também, dá para a gente ir, né, apalpando. Português de Portugal também tem dicionário, dá para dar um jeito. Mas bom, acho que a gente encerra por aqui, né? Qualquer doação, então, ajuda a gente a manter o podcast vivo. Chave do Pix, cheio de dedos, podcast@gmail.com. Através desse e-mail também a gente recebe perguntas, sugestões, provocações e coisas que possam enriquecer aqui os próximos episódios. Uma palavra final, pessoal. Eu vou só agradecer a audiência. Eu tenho esperança de que a gente vai criando, vai fortalecendo uma rede assim de gente que se reconhece um pouco no outro, porque quer aprender a fazer coisas bonitas com personalidade, com sentido, com história, e acho que por meio de uma rede de amigos assim a gente leva essa intenção toda adiante. Então quero só agradecer a quem está por aí escutando e entre em contato. Vamos seguir a conversa. Eu espero que vocês tenham gostado também, que cada vez cheguem mais dedinhos juntos de nós aqui, né, para a gente somar. E é isso. Eu deixo um abraço aí e até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Cheio de dedos, podcast. Salva a gente aí nos tocadores de podcast e acompanhem pelas redes sociais pessoais de cada um. A gente vai divulgando os próximos episódios e tudo mais. Valeu, pessoal. Valeu, Tony. Valeu, Lucas. Até mais. Valeu.